Então, boa noite, pessoal. Hoje é dia 27 de outubro. Estamos aí começando mais uma aula de Direito Penal 4 no turno da noite. O tema de hoje é um tema que não faz parte aí da programação, né? Redação jurídica. Mas eu acho que pode ser útil, pelo menos para mim, né? Quem sabe aí quando vocês forem advogados, promotores, ministros, estarão escrevendo coisas muito mais palatáveis do que o que eu atualmente vejo, né? E eu queria, então, compartilhar com vocês alguns slides. Algumas faculdades, pessoal, eles têm, assim, um semestre de redação jurídica, né? Então, assim, nós vamos ver aqui uma hora e pouquinho de aula, não sei se dá para fazer tanta diferença, não. Mas, pelo menos, talvez possa abrir um pouco a mente. Se isso for acontecer, já está muito bom. Deixa eu só chegar aqui no arquivo. Conseguem visualizar? Sim. Então, vamos lá. Conhece essa história? Isso aí foi até uma crônica do Armando Nogueira, que ele estava lá participava de uma feira que tinha perto da casa dele, né? Na verdade, assim, ele conta que era um professor de português. E aí o feirante lá tinha uma banca de peixe, e aí ele botou um cartaz lá, hoje vendo peixe fresco. Aí ele chegou, e aí, professor, tudo bom? Estou colocando aqui esse cartaz novo, o que você achou? Ficou bonito? Falou, não, está muito bonito. Mas eu posso dar uma sugestão? Falou, pode, é claro. Será que precisa colocar hoje? Eu falo que o senhor está aí todo dia, vendendo, ontem esteve, amanhã estará também, o peixe não é fresco todo dia, por que que precisa indicar o tempo, né? Vamos colocar uma coisa permanente, perene. Ele falou, professor, o senhor tem razão, vou cortar aqui, tirou hoje. Vendo o peixe fresco, ficou bom, professor? Aí o professor de português falou lá, mas é que nós estamos numa feira, né, um comércio, né, aqui não é escambo, né, nada disso. O senhor me dá peixe, eu dou dinheiro para o senhor. Todo mundo sabe que aqui, se eu está vendendo peixe, sabe que você falar que vende? Aqui está vendendo tomate, então todo mundo está vendendo aqui. Eu acho que é meio desnecessário, se for pensar bem. Ele falou, até que o senhor tem razão mesmo. Então, vou deixar aqui peixe fresco, que aí fica bom, né, professor? Falou, quase bom, porque, veja bem, precisa falar que ele é fresco? Será que isso aí não é uma qualidade inerente a seu produto? O senhor tem anos que o senhor já está aqui, tá? Traz esse peixe com uma maravilha, o senhor já vai de madrugada ali no cais, no porto, e traz os peixes fresquíssimos, basta olhar para eles aí que a gente percebe. Será que ontem não tinha um peixe fresco, não tinha placa? Será que ontem não era fresco? O senhor está vendendo coisa congelada? Não, o senhor só vende peixe fresco? O senhor tem razão, então. Então, eu vou deixar aí só o peixe. Perfeitamente. Mas aqui, até uma pessoa que não enxerga saberia que isso é peixe. Só o cheiro que emana daí e tal, e a gente olha assim, é uma coisa tão óbvia, peixe. Eu acho que não precisa nem falar, viu? Ele professor, acho que o senhor tem razão. E cortou o peixe. Moral da história? Não tem moral nenhuma. Moral da história, escrever é cortar palavras, pessoal. E é uma coisa que a gente precisa aprender. Eu até falei outro dia, eu tinha visto isso do Mark Twain, né, que ele escreveu, tem uma frase dele, e depois falou, não, esse aí não é Mark Twain, não, acho que é Pascoal. Eu falei, não sei, eu já ouvi isso. Que ele chegava assim, escreveu uma carta longa e falou, me desculpe por essa carta longa, não tive tempo de escrevê-la. E é mais ou menos isso aqui, ó. Eu não tenho tempo para fazer as coisas, para escrever, então eu escrevo sem pensar, vou colocando tudo no papel. Agora eu vou refletir, eu vou pensar sobre o que eu escrevo, eu começo a cortar, simplificar, fazer uma coisa mais sucinta, né? E o que eu vejo aqui no Brasil, pessoal, o que acontece? Um artigo jurídico que poderia ser escrito em 5, 10 páginas, é escrito em 30. Uma petição inicial podia ter 5, 10 páginas, tem 50.
E eu falo o seguinte, e às vezes tem decisões enormes também. Eu vejo lá colegas, né? Eu estou na turma recursal, julgando recursos. Então, às vezes, um mesmo caso, sabe, uma infração lá de menor potencial ofensivo. Aí tem um juiz que faz a sentença em 2 páginas, tem um outro que faz em 10. Esse que faz em 10, ele cita tudo quanto é jurisprudência, ele cita doutrina, aí tá lá coisa tal. O que faz em 2, ele é mais objetivo. Chega lá, o fato é esse, praticou isso, analisando as provas, é isso, pá. Então, assim, é uma questão de estilo, né? Mas eu acho que a gente pode, cada vez assim, podemos escrever coisas longas, né? Complexas, né? Com muitas variáveis, mas a gente não precisa escrever coisa complicada, né? Trazer complicação para aquilo que pode ser simples. Então, o que eu queria falar com vocês hoje é basicamente isso, pessoal. Todo mundo aqui vai ser um profissional do conhecimento, né? Se vocês mexerem com direito, provavelmente vocês não vão levar uma caixa de ferramenta para trabalhar. Vocês vão levar a cabeça de vocês, né? É o que o Peter Drucker, né, que mexia muito com a administração nos Estados Unidos, falava. São os profissionais do conhecimento. E o bacharel em direito, mais do que outros, trabalha com palavras, né? Com escrita. O médico nem tanto, o engenheiro também não, né? Mas assim, nós temos que saber escrever. E escrever acaba que é persuadir, né? Você está querendo convencer talvez o outro, né? Sobretudo num ambiente forense. Você quer convencer o juiz, você quer convencer um promotor, você quer convencer o tribunal de que sua sentença está correta, que você analisou bem os fatos. Então, temos que escrever bem. Algumas dicas para persuadir, pessoal. Primeira delas, parece óbvio, mas assim, vamos pedir a quem pode conceder. Não adianta nada a gente ficar reclamando lá na sessão, numa portaria com o porteiro da faculdade, a sessão de minha matrícula não está saindo, estou com problema, não sei o que tal. O que importa na realidade é que você tem que ir lá na sessão de ensino, no colegiado de graduação, para reclamar. Lá que vai ter a pessoa que vai resolver seu problema, né? E não, no caso, será aí o porteiro lá da faculdade. Isso tem muito a ver com competência, né, pessoal? Então, assim, no processo penal nós temos algumas regrinhas de competência, né? A gente tem, por exemplo, competência pelo tipo de crime, é doloso contra a vida, vai ser pelo júri. Nós temos competência aí por valor da pena, tamanho da pena, até 2 anos, é juizado especial, e por aí vai, né? No processo civil nós temos competência em razão do valor da causa, aqui, ó, é até 40 salários mínimos, juizado especial, é até 60 salários mínimos, juizado federal, né? Então, assim, a gente precisa saber, não adianta nada fazer uma petição maravilhosa para um juiz que vai chegar e falar assim, declaro-me incompetente. Isso aqui não cabe a mim analisar. Julga extinto o processo por incompetência, né? A incompetência, às vezes, vai ser da pessoa, né, que errou ao endereçar corretamente o pleito. Segunda dica, conhecer a audiência, pessoal. Há muito tempo eu conversava com um advogado criminalista e ele chegava e falava assim, eu conheço aí todos os desembargadores do Tribunal de Justiça da área criminal. Eram poucos, eram uns 10, 15. E ele falou assim, esse aqui, ele é ótimo, ele é muito técnico, você tem que apresentar só coisas técnicas para ele, porque senão ele não aceita esse tipo de coisa. Não. Agora, esse outro aqui não, é um coração de mãe. Se você sensibilizá-lo aí, apresentar para ele, ele tem que ser libertado, precisa da liberdade provisória, ele é arrimo de família, não sei o quê, tal, a tendência de deferir. Então, assim, ele conhecia mais ou menos o perfil, e ele atuava de acordo com esse perfil dos magistrados, né? E isso tem um certo fundamento, pessoal. Vejam vocês, talvez no futuro vocês façam um concurso para juiz, promotor, delegado, tal. Naqueles que tem uma banca, né? No concurso para juiz tem, promotor, uma banca específica, às vezes é um desembargador, tal. Vocês têm que ler tudo que eles escreveram. A tendência de um desembargador perguntar algo sobre um livro que ele já escreveu, sobre os acordos que ele faz, é maior. Eu me lembro do concurso para juiz federal, que o desembargador ele pegou justamente um caso que ele tinha julgado há pouco tempo, acrescentou mais uns detalhes lá e virou a prova de sentença criminal do concurso para juiz federal. Então, o candidato que tivesse lido, né, tivesse tido a sorte de ler o acórdão daquele desembargador, ele poderia ter ido muito bem na prova, né? Só de lembrar assim, eu vou colocar lá as respostas que o desembargador colocou no voto dele. O que ele decidiu, eu decidi atrás. No concurso, eu tenho que fazer isso. Então, conhecer a audiência é uma coisa muito importante. E uma coisa que também parece muito óbvia, gente, conhecer o processo.
assim, né, você tem que estudar. Não tem como... Eu já passei por situações, assim, terríveis. Eu me lembro quando eu estava lá em Marabá, um advogado, eu vi que chegou um réu lá na audiência com outro advogado. Eu já tinha feito audiência com ele, aí eu redesignei uma continuação, mas ele foi com outro advogado. Aí eu falei, abri a audiência, falei aqui, pessoal, hoje nós estamos abrindo aí, né, a audiência, nós vamos ouvir as testemunhas de defesa e fazer o interrogatório do réu. Então, como a defesa que indicou a testemunha, o senhor pode começar a fazer as perguntas para a testemunha. Aí o advogado chegou, não, doutor, não tem perguntas. Eu falei, não, mas como assim o senhor não tem perguntas? Foi a defesa que indicou a testemunha, ela está aqui porque o senhor convocou, né? Não, 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 esse processo não é meu, não, esse processo é do meu colega. Ele não pôde vir aqui, então eu quase que eu falei, ó, se esse processo não é seu, esse processo não é meu também, não. O que nós estamos fazendo aqui? Né? Quem está correndo o risco aqui de ser preso é o cliente. Não, não falei isso, né, gente? Eu só pensei. Quem está correndo o risco de ser preso é o cliente do senhor, não sou eu, não. Então, o senhor não sabe o que está acontecendo no processo? Eu falei, ó, não tem perguntas, não, ok. Ministério Público, alguma pergunta? Era um procurador muito esperto, assim, muito ladino, ele chegou, tipo assim, se a defesa não tem, né? Ele também não falou isso, não, mas quis dizer isso. Se a defesa não tem pergunta, eu vou ter? Não, a testemunha foi dele. E aí foi aquela coisa, vocês já viram uma testemunha entrar muda e sair calada de uma audiência? Eu falei, não, deixa eu fazer uma pergunta. Eu cheguei, ô testemunha, você torce aí pro Águia de Marabá, né? Era o time lá da região. Ela falou, não, não torço, não. Eu falei, não, tá bom. Então, o senhor está dispensado. E acabou a audiência. Então, assim, ela não saiu muda, não, mas, assim, foi uma coisa horrorosa para o processo. Então, você indica um advogado para defender, ele está sendo pago para isso e nada feito, né? Então, assim, um advogado tem que estudar. O colega pediu para substituir, nossa, me dá o processo aí, deixa eu me inteirar dele, eu não posso chegar lá de paraquedas, não, né? Eu tenho que conhecer o processo, que aí eu vou saber como me comportar. Uma coisa que eu acho importante, né? Vocês estão escrevendo petições, fazendo defesas, tal, não defenda o indefensável. Aí vocês vão falar assim, professor, mas peraí, nós temos que lutar até a corte de Haia, né? Não para nosso coisa, a gente vai recorrer para o Supremo, depois no Supremo não deu, vai recorrer até o fim. Não, ok, tudo bem. Mas o que eu estou falando é, tipo assim, não fica apresentando coisa louca na defesa, não, sabe? Tipo assim, às vezes não tem, é indefensável a tese que você está sustentando. Por que vai acontecer? O juiz talvez vai chegar e pensar assim, pô, esse cara é meio doido, né? Que ele está falando uma coisa dessa, ele não bate bem. Ou então, o juiz vai pensar o seguinte, pô, esse cara acha que eu sou um sonso, para eu acreditar numa defesa dessa. Isso é até meio ofensivo à minha inteligência. Então, assim, de qualquer forma, não é bom. Eu me lembro de um caso que eu estava ouvindo uma testemunha, foi um réu acusado de fazer uma fraude no INSS. Ele estava conseguindo aposentadoria de trabalhador rural para pessoas que não eram trabalhadoras rurais. E aí lá tinha uma senhora que recebia aposentadoria rural e a filha dela. Aí eu chamei a testemunha, a senhora. A senhora recebe aposentadoria? Recebo, tal. É de trabalhador rural? É trabalhador rural. Mas a senhora já trabalhou na roça? Não, nunca trabalhei, não. Eu moro aqui na cidade. Mas como é que a senhora conseguiu isso? Falou, não, foi o fulano aqui, ó, o despachante, ele que me arrumou isso. Eu paguei para ele e tal, ele falou que podia. Tá bom. Aí chamei a filha dela. A senhora, sua mãe é trabalhadora rural? Não é não, então ela recebe aposentadoria? Recebe. Quem que arrumou essa aposentadoria? Foi o fulano de tal aqui, ó, ele está aqui na sala, ó, apontou para ele. Eu paguei para ele R$ 600 para ele poder resolver isso para minha mãe, e conseguimos. Tá. Aí foi a vez do interrogatório. Eu falei, ô fulano, tudo bom, tal? O senhor está sendo acusado disso, tal? O senhor conhece as testemunhas? Não, não conheço. O senhor nunca viu as testemunhas? Não, não, nunca vi. Eu falei, gente, esse cara tá meio doido, como assim? As duas testemunhas falaram que foram lá na casa, no escritório dele, pagaram o dinheiro para ele, conhece, tal, tal. Ele arrumou a aposentadoria, o processo administrativo tinha assinatura dele lá, que ele levou os documentos para o INSS, protocolizou, e ele fala que não conhece. Eu fiquei até assim, falei, gente, isso aqui tá bem, assim, que... Numa situação como essa, gente, acho que ele tinha que chegar e falar assim, ó, aqui, ó, eu conheço sim, mas essa acusação aí é tudo furado. Eu achei que ela era trabalhadora rural, eu perguntei para ela tudo, eu até consegui documento que falava que ela era trabalhadora, eu me enganei então, tipo assim, eu não tive dolo, eu errei então, eu fiz um juízo de valor errado, esse crime só é doloso, o estelionato, não tem a forma culposa. Então é uma defesa um pouco melhor, do que simplesmente defender uma coisa assim, eu não conheço elas, eu falei, então, ó, a impressão que me deu é que as testemunhas eram muito verossímeis, né? E não tinha muito sentido, então, aquilo que ele estava argumentando.
Eu falei, ó, isso aí ele está defendendo uma coisa meio indefensável. Ele está defendendo o quê? Uma negativa de autoria, que ele não tem nada a ver com isso. Né? Então é estranho. Eu não sei, aí a gente também fala sem conhecimento de causa, né, pessoal? Mas aquele caso do Lula, né, do sítio de Atibaia, né? O negócio já era, né? Já acho que vai prescrever, já prescreveu, né? Mas assim, eu lembro que ele já tinha ido lá no sítio, acho que dezenas de vezes. Os pedalinhos do sítio tinham o nome dos netos. Acho que teve uma interceptação telefônica lá que o dono do sítio, ao nome de quem estava registrado, ele ligando para o filho do Lula pedindo para usar o sítio num determinado fim de semana. Eu falei, gente, ó, eu como dono de um apartamento, de uma casa, eu nunca peço autorização para ninguém para ligar, não. E o Lula falando que não tinha nada a ver com aquilo. Eu falei, gente, não é melhor falar que tem a ver? Parece uma defesa meio louca, tem tanto indício, tanta prova forte de que tem a ver. Só que ele não deveria ter falado aqui, não, ó, eu comprei mesmo, eu tenho uma promessa de compra e venda. Eu estou indo lá, estou pagando aos pouquinhos, isso aqui ainda não é meu, não foi transferido para mim, não, está em nome do dono, mas aqui na minha impressão, pareceria uma defesa melhor, né? Mas não sei, né? Ele está lá com advogados milionários que conhecem melhor a causa, talvez aquilo seja, né, a defesa mais adequada, mas assim, deu para mim a impressão de que estava defendendo o indefensável. Comunicar-se de maneira clara e concisa, gente, a quinta dica. E isso até foi lançado uma campanha, gente, começou acho que lá no Rio Grande do Sul, petição 10, sentença 10, olha que coisa boa. Vamos tentar limitar as petições iniciais a 10 páginas, as sentenças a 10 páginas. Eu já acho muito, já acho grande. Sentença de 10 páginas, petição de 10 páginas. Mas vamos tentar fazer isso, limitar o tamanho. E aí eles estavam se esforçando para poder fazer isso, né? E aí, qual que é o objetivo? Tentar tornar menos volumoso um processo, né? Menos cansativo. Uma vez, pessoal, eu peguei uma petição lá, era uma causa tributária simples, simples assim, repetitiva. 140 páginas a petição inicial. Aí eu falei, não dá não, gente. Isso aqui é um livro, né? Imagina eu ter que ler um livro toda vez que ajuiza uma ação. Eu falei, deixa eu dar um despacho mal educado aqui, vamos ver o que vai acontecer. Aí eu coloquei lá, petições demasiadamente longas somente interferem no claro entendimento das ações. Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, dizendo o que quer e por que quer em 10 linhas, em 10 páginas, sob pena de indeferimento. Eu falei, vamos ver o que o advogado vai fazer, né? Se ele vai me representar, vai recorrer, se vai brigar, tal. Ele não, ele pegou aquilo e reduziu. Só que ele reduziu para 13 páginas, né? Não conseguiu fazer menos. E outra coisa, tamanho 8 da letra, né? Aquela letrinha miúda. Então, assim, adiantou e não adiantou, né? Mas eu falei, não dá, pessoal. Isso aí. Teve um outro caso também. Peguei uma petição lá, acho que eram uns 120 páginas, e pediram um pedido liminar. Aí eu cheguei e falei assim, não, vou dar um outro despacho mal educado desse, não dá para pegar uns processos grandes assim, não. Aí eu falei aqui, ó, esse juízo tem muitos processos aqui em tramitação, eu coloquei na época lá, acho que eram uns 3, 4 mil. Democraticamente, eu estou lendo 10 páginas por dia de cada processo, para bem distribuir a atenção. Então, considerando que essa petição inicial tem 120 páginas, daqui 12 dias eu examino o pedido liminar. E pronto, mandei publicar. No dia, acho que foi no fim da tarde, já chegou lá o advogado. Aqui, eu, doutor, meu Deus do céu, eu preciso dessa liminar de qualquer jeito. E ele precisava mesmo, era uma coisa urgente. Aí eu falei, doutor, mas deixa eu te contar, é a vida, não é? Que olha só, aí estava lá cheio de processos paralisados, sabe, uns processos suspensos lá dentro do meu gabinete. E aí eu cheguei e falei assim, aqui, doutor, tá vendo esses processos tudo aqui? Eu tenho que julgar esses processos tudo aqui. Então, assim, é muito trabalho que eu tenho. Eu estou lendo democraticamente 10 páginas por dia. Falou, doutor, mas aí eu preciso, então, que eu vou reduzir essa petição para 10 páginas. Aí o senhor lê num dia. Eu falei, isso é uma boa, se o senhor fizer isso, eu leio num dia mesmo. E ele fez isso, aí ele emendou, reduziu em 10 páginas, eu li e examinei. Eu não lembro até se eu deferi a tutela, a liminar dele, mas assim, forma de você tentar, né, evitar, né, que para... Então, coisa, o Arthur está falando, podia ter esperado virar filme. Dá muita vontade mesmo, viu, Arthur, de chegar e falar aqui, vamos esperar virar filme, porque tá difícil. E aí, pessoal, não é só isso, né? Às vezes além de petições longas e, né, extensas, às vezes está mal escrito. Isso aqui faz parte lá do estudo dirigido, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, de tentar corrigir. Alguém tentou corrigir isso aqui, assim, simplificar? Deu para entender o que está sendo escrito? Alguém se Eu não habilita? entendi.
Eu não entendi o final do É. parágrafo, não consegui arrumar. E você acha que eu entendi também quando eu vi uma petição dessa? Ana? Não, não tem condição, né? Por isso que eu falo. É o que você faz? Você vai pulando, gente. Deixa eu falar, quando eu vejo uma petição com aquele tanto de acórdão, jurisprudência e tal, eu vou pulando. Eu falo aqui, gente, eu quero saber qual que é o caso e qual que é o fundamento jurídico para o caso. Agora, ficar julgando, junta uma jurisprudência, um acórdão que realmente seja assim, indispensável para aquilo. Muitas vezes o advogado ele junta, né? E mesmo o juiz também, gente, o promotor, rapaz, coloca na sentença um acórdão, ele não leu o inteiro teor do acórdão, provavelmente. Ele procurou lá nos repositórios de jurisprudência online, pegou a ementa e falou: ah, o assunto é parecido aqui, tal, encaixa. Às vezes você pega lá, eu já fiz isso uma vez, mas dá um trabalho tão grande. Tinha uma petição inicial lá do pedido que citava 3 acordos. Eu peguei cada um, inteiro teor, comecei a ler, eu comecei a fazer a sentença. Falei que, ó, esse acórdão juntado aqui às folhas tal não se aplica ao caso. No caso concreto era esse, no outro lá era tal. Ah, esse outro aqui não tem nada a ver com a situação, embora se fale disso, tá? Mas dá tanto trabalho você fazer isso, que é preferível hoje eu faço o que? Eu pulo. Eu pulo para não ler. O pessoal, isso aqui é meio incorrigível, esse texto, né? Se vocês olharem aí, ó. Mas, assim, um conselho básico: nunca escrevam orações tão extensas assim. Uma oração não pode ter mais do que três linhas. 150 palavras que ele. Não, 250 letras, 150 letras, não sei, 3 linhas. Para mim é o meu padrão, sabe? Eu acho uma coisa boa. Que depois fica aquelas orações tão grandes, você fica até sem fôlego. Aí você fica sem fôlego para terminar de ler, o oxigênio sai do cérebro, você fica meio burro assim, você não entende o que a pessoa escreveu. Então é melhor você escreve para a pessoa poder respirar. Então, assim, os depoimentos das testemunhas tal são cheios de evasivas. Ponto. A única exceção é a companheira, que afirmou que o imóvel foi alienado e vendido, apurado o valor entre eles. Ponto. E aí vai assim. Mas aqui realmente está muito complicado de corrigir isso aqui, que esse finalzinho aí está muito confuso. Né? Mas assim, pessoal, isso é da vida real. Né? Acontece e a gente tem que tentar evitar isso. A gente quer ver, tem aqui o gerúndio aqui, ó, sendo que. Sendo que é vício de linguagem, né, pessoal? Não é assim, deve ser evitado. A gente consegue substituir o sendo que pela conjunção aditiva é, né? É tipo assim, um menino foi ao cinema, sendo que voltou tarde para casa. Não tem nada a ver isso. O menino foi ao cinema e voltou tarde para casa. São orações assim meio independentes, tal, mas então o sendo que não tem esse papel, mas ele tem um papel de alongar. Então o gerúndio costuma ser um alongador. Nós vamos ver isso aí daqui a pouco, uma coisa que tem que ser evitada. Outra coisa, já viram uma plaquinha como essa? É lei, né? Acho que é lei municipal, toda coisa tem que ter essa elevador tem que ter isso. E aí, né, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado neste andar. Eu me lembro há uns tempos atrás, o Emerson, você está escrevendo muito sendo o que é? Não, deixa eu falar, direto, todo mundo escreve sendo o que. Eu peguei um livro aqui agora de um juiz lá do Tocantins, que ele escreveu sobre é, gestão judicial, não sei o quê. É uma publicação do Tribunal de Justiça do Tocantins, institucionalizado e tal. Está cheio de sendo o que. Mas eu falo assim, é vício de linguagem. Você vê uma pessoa. Gente, é o seguinte: quem escreve bem, lê muito. Se a pessoa não está escrevendo bem, ela não lê. É meio que causa e efeito, entendeu? Questão de interpretação, né? Aquelas interpretações de texto, de concurso, de Enem e tal. Quem lê muito tem mais facilidade em interpretar. Isso é meio que assim, é meio óbvio, sabe? É quase como uma relação de causa e efeito. Então, quando eu vejo assim, tem umas coisas mal escritas, estamos precisando de ler mais um pouco. Né? É lógico que tem algumas regrinhas assim que você também tem que estudar. Se você estudar uma gramática, você aprende, vê os vícios de linguagem e tudo. Né? Mas isso aqui é um vício de linguagem. Esse mesmo aí, eu me lembro há uns tempos atrás, quando ainda tinha o Orkut, tinha uma comunidade que se chamava assim, eu tenho medo do mesmo. Que a pessoa chegava e falava assim, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está no andar. E todo mundo ficava olhando aí, será que o mesmo está aqui no andar? Ele vai pegar a gente? Então vocês ficavam apavorados e fizeram uma comunidade sobre isso. Por que está errado, gente? Mesmo é um pronome demonstrativo. E ele está sendo utilizado aqui como um pronome pessoal. O correto talvez seria assim: antes de entrar no elevador, verifique se ele se encontra parado neste andar, o elevador, não o mesmo. Ou talvez melhor ainda, né? O que você sugere? Sugere alguma outra redação? Alguém sugere? Deixa eu ver aqui.
É isso aí, Diego. Dói a minha alma também. Antes de entrar, verifique se o elevador encontra-se no andar. Perfeito, Adriana. Eu sugeriria isso aí também. Antes de entrar, verifique se o elevador se encontra parado neste andar. Pronto. Está resolvido o problema. E aí a gente evita que o mesmo nos ataque aí quando estivermos esperando um elevador. Para mim, como dica também, eu acho, invoque o direito, a justiça e o bom senso. Não sejam apenas técnicos o tempo todo. Não sejam também apenas emocionais o tempo todo. Você já viu aquelas pessoas que aí no final falam assim, eu clamo por justiça, não sei o que, tem 10 exclamações, não sei o que. Eu falo, isso aí não resolve. Eu acho que a questão é a seguinte, pessoal, tem que saber lidar, balancear as duas coisas. Então, eu falo assim, ele tem direito à liberdade provisória, porque segundo a jurisprudência do Supremo, é primário, bons antecedentes, ele tem ocupação lícita, blá. Você falou toda a parte técnica. Além disso, ele é pai de 5 crianças, ele é o arrimo de família, dois filhos dele têm paralisia cerebral, ele que leva no hospital, não sei, você fala, aí você já está no lado emocional. Aí você fica assim, tem que fazer acho que as duas abordagens. Uma vez eu me lembro, um advogado chegou lá e falou, doutor, o senhor tem que liberar os recursos que a União tem que repassar para os municípios. O município está sem dinheiro nenhum, nós vamos ter que fechar a escola, não tem mais transporte para criança, o hospital, talvez a gente tenha que fechar também. Tal. Eu cheguei para o advogado, sinceramente, falei, doutor, eu estou doido para dar esse dinheiro para vocês, mas me apresente um argumento jurídico para isso. Eu não posso só por pena, como juiz, dar para o senhor, porque senão toda pessoa que eu sentir pena, eu vou ter que reconhecer. Às vezes eu vou reconhecer contra a lei, e como é o caso do senhor. O município tem que pagar algumas obrigações legais, ele não está pagando nada, ele não está recolhendo os tributos nenhum, tal. Não dá para simplesmente ter essa omissão completa durante um ano inteiro e no final do ano chegar e falar assim, eu preciso do dinheiro. Me dê um fundamento legal, me aponte, às vezes eu não sei qual. Se o senhor me indicar um fundamento jurídico, eu concedo isso para o senhor. E ele não me indicou. E eu fiquei pesaroso, eu falei, gente, mas não tem como. Eu não posso ficar assim, porque senão se eu faço isso para ele, eu vou ter que fazer para todo mundo. Eu perco todo o meu critério e minha coerência. Toda pessoa que chega lá com pena, ele matou, não sei o quê, mas coitadinho dele, ele tem que sustentar a família, tá? Não, então deixa, coitado, tá que sustentar a família, deixa, eu vou soltar ele. Não, gente, acho que não funciona bem assim. Mas os bons advogados sabem mesclar a técnica com um pouco de emoção. Eu acho que isso é essencial. Ordenar o material numa sequência lógica é importante, né? Quando você está escrevendo, talvez cronológica. Vocês conhecem esse senhor aí, né? Isso aí, o filme dele, do Forrest Gump, é um evento de enredo não linear. Ele está no presente, aí vai para o passado, aí volta para o presente e tal. Quem começou a fazer isso foi o Luiz Buñuel, acho que em 1930. Ele lançou um filme assim que começava mesmo, tipo assim, começava com a pessoa morta, e depois ia para o passado e via o que aconteceu, sabe? Umas coisas assim. Isso num filme é chique demais, né, pessoal? Vai botar isso aí numa petição. Está lá no presente para o passado? Não, gente. Começou assim, aí depois aconteceu isso, aí passou para isso, e nós chegamos aonde nós estamos aqui. Então, assim, é muito mais prático, né? Mas nem sempre todo mundo faz isso. Então, essa lógica no escrever é muito bom. Dividir o documento em seções, eu acho que é importante. Eu vejo que os bons advogados fazem isso, né? Às vezes chega lá e fala assim, numa defesa, da inépcia da denúncia, a denúncia não preencheu os requisitos, tal, aí depois coloca um outro título, da falta de condição da ação, tal, aí um outro título, da consumação da prescrição, aí descreve. Aí na questão de mérito, da negativa de autoria, e vão dividir em seções com títulos. Até para o juiz examinar, isso é muito bom. Né? O juiz ele tem que fazer um relatório na sentença dele, ele tem que contar o que aconteceu no processo. Às vezes eu pego e chego assim, eu vou copiar o que o advogado falou. Na defesa, ele falou que era inépcia da denúncia, depois falta de condição de ação, depois alegou prescrição, depois negativa de autoria. Pronto, tá fácil para eu fazer o meu relatório. Né? Então, assim, eu vejo que os bons advogados fazem isso. Ir direto ao ponto eu acho importante, né? Igual um vampiro, né? Vai direto na jugular. Você tem uma tese mais importante, apresente. Você tem que trabalhar em cima dela. Né? Eu, às vezes, no direito penal, pessoal, nós temos o que eles chamam, no processo penal, o princípio da eventualidade. Já ouviram falar sobre isso? O que é o princípio da eventualidade? É o seguinte, você pode... Fala lá, Eliabe, então, já que você meneou a cabeça aí. Da eventualidade é quando você supõe que o juiz, por exemplo, você está pleiteando uma coisa,
Aí você supõe que o juiz não aceite essa coisa. Aí, pelo princípio da eventualidade, você já vai por essa linha pedindo outras. É isso, não é? Isso, perfeito, exatamente isso. Então, o que que acontece? Goleiro Bruno, né, Elisa Samúdio. Aqui, ó, o goleiro Bruno, o crime não aconteceu, não houve morte. Ela viajou, sumiu, nunca encontraram o corpo. Então, eu estou alegando aí que o crime não ocorreu, é a falta de materialidade do crime. Ah, mas se por acaso vocês recusarem essa defesa, eu vou defender a negativa de autoria, porque ele não tem envolvimento nenhum com isso, nunca teve. Ele estava viajando no dia dos supostos fatos, tal. Aqui, mas se por acaso ele teve envolvimento, na realidade ele agiu em legítima defesa. Ele agiu em legítima defesa por causa disso, sabe? Vai apresentando. Quando o advogado é bom de serviço, ele consegue concatenar as coisas muito bem. Mas eu já vi defesas assim que são até totalmente contraditórias, sabe? Ele fala uma coisa aqui, depois fala outra lá, fala, peraí, mas afinal de contas, o que você está querendo? Porque assim, as defesas são totalmente colidentes, uma anula a outra. Então, assim, mas os bons advogados fazem isso. Então, assim, nessa questão da jugular, às vezes você vai ter vários argumentos para apresentar. Mas apresente, né, trabalhe mais naquele que você que é o seu ponto forte. Eu, às vezes, já aconteceu isso, mais de uma vez, eu vejo uma defesa, assim, um aspecto né, da defesa, eu falo, pô, até que tem fundamento. Só que o advogado escreveu tão pouco sobre aquilo que eu falo, ó, eu acho que nem ele está acreditando nessa defesa. Se ele tivesse acreditando, acho que ele colocou lá só para, sabe, assim, pela eventualidade. Mas eu acho que ele mesmo não acredita, que ele não desenvolveu muito essa parte. Se ele não desenvolveu muito, é porque acho que não tem muita credibilidade. E aí eu vou lá, normalmente, assim, vejo qual é o ponto central que eles costumam, né, atacar. Então, gente, né, acaba que assim existe uma certa ordem, né, de apresentação. Você tem que apresentar primeiro as questões assim de preliminares, né? Como eu já falei na aula anterior, né? Preliminares. Depois você vai falar sobre a extinção de punibilidade, prescrição, entre outras coisas. Depois você fala sobre o mérito propriamente dito. Mas dentro de cada um desses, né? Eu acho que a gente pode estabelecer assim, ó. Aquele é principal. Então, quando eu estiver falando do mérito, eu vou apresentar minha defesa de mérito mais importante, que vai ser, por exemplo, a negativa de autoria. Né? E aí trabalha sobre isso, ok? Vamos lá, voltar aqui de novo. Ixi, botou tudo. Deixa eu passar. O Cleiton está perguntando, o que eu acho do visual law? Ô, Cleiton, vocês já ouviram falar, pessoal, no visual law, né? Visual law. É o direito, como é que fala? À vista. Então, assim, está tendo uma tendência hoje em dia de utilizar muito isso. Tem um pouco de modismo, né? Mas, assim, em vez de você escrever, você transforma aquilo em imagens, em ícones, sabe? Alguma coisa. Então, em vez de ficar uma petição extensa, tal, você coloca lá desenhos, imagens para tentar transmitir a ideia. Eu já vi, assim, por exemplo, escritórios de direito tributário muito bons fazendo um memorial. O que é o memorial? É aquela petição, assim, né, resumindo o caso, que se apresenta aí para o juiz no final do processo, antes dele julgar. E aí, assim, na forma de visual law, coloca coisas escritas, faz diagramas, ícones, desenhozinhos, não sei o quê, tal, cita jurisprudência, tal, mas tudo de uma maneira mais... Se a gente procurar aqui na internet, visual law, alguma coisa, vocês vão ver. Às vezes mandado de prisão não, mandado de citação. Às vezes ele vem com QR Code, que aí você pode ler o QR Code. É cheio dessas coisinhas, desses recursos gráficos. Então, assim, o Cleiton, eu acho assim, se não atrapalhar, tá bom. Né? A pessoa entendeu a mensagem, tá bom. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que pensar sempre assim na comunicação. Que também, às vezes, a gente faz uma coisa assim, muito, vamos fazer uma coisa sofisticada, um desenho, um ícone e tal, que não surte o efeito desejado. Eu acho que tem que ter um papel de eficiência de comunicação. Se atingiu esse objetivo, ótimo. Né? Eu confesso que, assim, eu lá nas minhas decisões, na minha vara onde eu trabalho lá, eu não tenho utilizado isso ainda, né? Mas já vi vários locais que têm feito isso. Então, é questão mais de gosto. Ir direto ao ponto, gente, é simplificar também as coisas. Como é que eu simplifico essa primeira frase? O que eu consigo cortar? O que é desnecessário? Mês, né? Porque fevereiro já é um mês.
Isso. Isso é uma coisa que pode... O evento ocorreu em fevereiro. E... Verdade. a cidade não precisa. O evento ocorreu em fevereiro em Campinas. Pronto, passou a mensagem. Vejam essa da letra B. O que a gente consegue simplificar? Acho que pode tirar esse afirmou-se que... Mas aí ficaria na sentença de primeiro grau, as testemunhas ouvidas confirmaram. Isso. Não precisa do ouvidas. Não precisa. Pressupõe-se que as testemunhas foram ouvidas. Então, na sentença de primeiro grau, as testemunhas confirmaram o teor da prova pericial realizada. Eu acho que a partir do que pode tirar, porque já se sabe qual que é a prova pericial que foi realizada anteriormente, né? Tem isso também. Que mais? Que constatou que os prejuízos que foram causados à vítima limitaram-se à área de terra rural que havia sido objeto de acordo amigável celebrado entre as partes. Isso aqui, Às vezes tirar esse tanto de que aí. Sabe o que isso me lembrou? Quando às vezes eu falo assim de brincadeira, isso aí é um plus adicional a mais, né? Que é redundância demais, em excesso, né? Então, assim, sentença, gente, já é de primeiro grau. Então, assim, na sentença, as testemunhas... acaba que é o seguinte, o afirmou-se é para mostrar que na sentença que foi afirmado isso, talvez precise manter. Mas, assim, na sentença, afirmou-se que as testemunhas confirmaram o teor da prova pericial, não precisa do realizada, que constatou que os prejuízos, não precisa colocar que foram causados à vítima, prejuízo foi causado à vítima que está lá reclamando. Limitaram-se à área de terra rural, talvez não precise, limitaram-se à área de terra, limitaram-se à área rural, né? Que havia sido objeto de acordo amigável celebrado entre as partes, que havia sido objeto de acordo. Bom, o acordo é amigável, o acordo é celebrado entre as partes. Então, gente, aqui, ó, se nós reduzirmos, reescrevermos isso aqui, provavelmente a gente reduz de 6 linhas para 3. Por isso que eu estou falando para vocês. Um artigo jurídico, às vezes, tem 20 páginas, dava para escrever em 10. Mas o pessoal não teve tempo de parar para pensar e falar assim, o que eu vou cortando? Olha aqui esse outro. Não há outra alternativa, a letra C. O que vocês sugerem? Às vezes fala direto que é preciso encarar de frente o problema social. Aqui, o encarar já é de frente, não tipo assim, cara a cara. Então, acho que o de frente dá para tirar. Uma coisa assim que é mais sutil, né? Não há outra alternativa. Isso é redundância. O alter do latim significa outro. Então, você nunca pode falar outra alternativa. Ou você fala assim, outra opção, ou então não há alternativa. Senão fica um bis in idem, né? Não há outra. Não há outra alternativa. Se não encarar o problema social, é necessário criar, precisa de novo, se está criando é novo, criar empregos e repetir a solução adotada em países desenvolvidos. É do primeiro mundo? Então, se é desenvolvido, talvez já seja do primeiro mundo. A Adriana colocou aqui, a alternativa é encarar o problema social, criando... eu tiraria os novos empregos, viu, Adriana? E repetindo a solução adotada nos países desenvolvidos. Isso. Né? Não precisa colocar aqui repetindo a mesma solução. Se você está repetindo, né, é a mesma, talvez. Diga lá, Emerson. Professor, eu tenho uma dúvida que vai muito de encontro com o meu estágio. Sim. Que é o seguinte, onde eu trabalho, a gente representa um juiz, né? Sim. Lá no Tribunal de Justiça. E o meu chefe já me falou várias vezes para eu escrever como se eu fosse esse juiz falando. E chegam muitas petições lá que, às vezes, eu tenho que ler a petição por 1 hora para conseguir entender o que o advogado pode ter querido dizer, porque realmente, às vezes, é muito difícil. Por vários motivos. Ok. E eu tenho uma dúvida de como eu deveria responder esse tipo de coisa. Tipo, se uma petição ela não consegue passar a mensagem que o advogado quer, eu tenho que ficar tentando entender o que ele quer dizer? Porque isso faz perder muito tempo.
O Emerson, aí realmente vai depender do estilo do juiz, né? O que ele quer. Às vezes, eu pego uma coisa assim, se tiver muito mal feita, né? A gente, por exemplo, é processo civil, né, que você está mexendo, não é processo criminal. É administrativo. Administrativo. Então, assim, eu falo assim, não é criminal. Então, o advogado, ele apresenta aí faz um pedido, você talvez você tenha uma prerrogativa de falar assim, emende a inicial, corrija, né, apresente um texto melhor. Mas eu já cheguei no ponto de algumas situações, eu nem dou essa oportunidade. Eu cheguei e falei assim, é ininteligível o que está sendo apresentado. Indefira a inicial, não aceito isso aí, entendeu? Mas aí vai depender do juiz, né? Aí é o tal negócio, um esforcinho sempre tem que fazer para poder entender, né? Mas o que eu faço é o seguinte, mas também um esforção não dá, porque senão você não consegue render. Imagina o que está acontecendo. O advogado está transferindo para você o problema dele. Em termos de gestão, não dá para aceitar isso. Você tem que devolver o problema para ele. Você tem que falar aqui, assim, no meu gabinete eu recomendaria isso. Falar aqui, não, devolva para ele o problema. Falar, apresente uma coisa mais inteligível. Desse jeito aqui não tem como seguir em frente. Né? Entendi. Então, aí eu não sei. Aí tem que ver o que o chefe acha. Eu queria saber se existe essa possibilidade de falar, olha, eu não entendi, foi mal. Tá, mas eu falo assim, você está lidando com processo administrativo ou é direito administrativo? Qual que é o setor que você trabalha? É com precatórios. Com precatórios. Acaba que é o seguinte, normalmente esse indeferimento da petição inicial ocorre no início do processo, no processo civil, tal, aí ele não está contando direito o caso. Eu não digo de petição inicial, eu digo de qualquer tipo de petição. Não, mas eu acho o seguinte, se você não está entendendo, e às vezes tem que chegar, e também o problema é esse, dá trabalho também. Eu falo assim, dá um despacho lá mais esclarecedor. Tipo assim, advogado, esclareça e tal, quando você fala isso. Esclareça esse ponto aqui quando você apresenta isso, sabe? Porque às vezes eu já vi decisões assim, que chegava assim, advogado, emende a inicial, emendar é corrigir. No prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento. O advogado fica louco, porque fala assim, mas o que está de errado na minha petição? Eu não tenho nem ideia, para mim está certo. Então, o juiz tem que indicar, sabe? O bom juiz, a gente vai dizer, você está indicando aqui a pessoa errada, não sei o quê, você está indicando valores incorretos, tal, providencia essa correção. Entendi. Entendeu? Aí talvez seja um meio termo, né? Aí, tipo assim, você devolve um pouco o problema para ele para te ajudar. Ok, obrigado. Então, vamos lá, vamos em frente. Colocar os argumentos em ordem decrescente de importância, acho que é esse negócio da jugular, né, pessoal? Coloca aquilo que é mais importante primeiro, depois vocês vão colocando o que não é tão importante assim. Né? Preocupar-se com a aparência. Às vezes o pessoal chega e fala assim, não, isso é um absurdo, preocupar com a aparência, o que importa é a essência, né? Mas assim, né, falar, quem gosta de beleza interior é arquiteto, né? Nós temos aqui a aparência que é fundamental, né? Mas assim, não quero ser superficial aqui não, pessoal, mas acho que a dica é a seguinte, não chame a atenção pela má aparência, só isso. Não se destaque no aspecto depreciativo. Eu me lembro que eu fiz eu era da banca aí na faculdade, né, um concurso para professor substituto. Eu fui de terno, os professores examinadores todos de terno, é uma solenidade, né, um concurso público, tal, aberto à comunidade jurídica. Aí tinham lá os candidatos, aí tinha um candidato de calça jeans e camisa curta. Aí o professor mais velho da banca virou assim para mim, isso é roupa de concurso? Eu falei, ixi, já começou mal. Para que ele veio assim vestido desse jeito? Aí ele tinha 50 minutos para apresentar lá o tema. Ele falou 30 minutos, acabou, não tem mais nada. Aí isso é quase que bomba, entendeu? Porque assim, se te dá um prazo para você desenvolver, você não gasta o prazo todo, é porque você não tem conteúdo, a princípio. Então, assim, ele já começou mal e mostrou que não era preparado para aquilo, né? Não significa, pessoal, que ele, tipo assim, se fosse um cara genial, ele seria aprovado, né? Até de bermuda, talvez. Mas não era o caso dele, gente. Eu acho que é mais ou menos como nós aqui, nós estamos aí no meio a meio, na disputa com os outros, tal, né? Não somos nenhum Einstein, né? Pelo menos eu falo por mim, né? Estou lá no mediano, lutando por um lugar ao sol. Então, assim, eu acho que não precisa chamar a atenção pelo lado ruim.
Então, por exemplo, às vezes eu vejo uma petição assim, nesse estilo. Eu fico meio desanimado. Eu falo, isso aí não vai vir coisa boa, não. Né? Eu falo assim, precisa colocar uma petição assim, uma marca d'água dessa aí, esse fundo, né? A gente fala, não dá nem para prestar atenção no que ele está escrevendo. Você só presta atenção na foto dele. Então, assim, não façam isso. Quando eu vejo essas coisas, assim, minha expectativa vai lá embaixo. Eu falei, gente, ó, boa coisa não vem. Mas eu sou muito assim, eu me adapto ao sistema, né, gente? Então, assim, veio uma petição dessa aqui, a minha decisão é nesse estilo também, né? É lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Então, assim, meus acordos, minhas sentenças, é tudo assim, com várias fotos minhas e tal. Estou brincando, viu, gente? Isso aqui deu um trabalho danado para eu arrumar uma marca d'água, colocar, até eu aprender a colocar essa marca d'água. Mas imagina que coisa ridícula, né? Não tem muito sentido você fazer um negócio desse, né? Seja discreto, passe despercebido. Acho que é a melhor coisa que a gente faz. Aí, gente, ao escrever, né, utilizem tipos legíveis, tem gosto para tudo, né? Já ouviram falar nesses Prank EcoSans? O que era isso? Era uma letra ecológica. Se você aumentar o tamanho da letra aqui, você vai ver que ela tem vários furinhos, sabe? A tinta não é distribuída integralmente ela tem furos e fala que economiza de 30% a 40% de tinta. Quando eu imprimia as coisas ainda, eu utilizava essa letra para economizar. Hoje, agora é tudo, né, digital, não tem até muito problema. Mas, por exemplo, não sei se vocês já perceberam isso, Times New Roman tem perninha. Arial não tem perninha aqui embaixo. Placas de trânsito, placas de estrada são escritas em Arial. Porque as perninhas, quando você vê de longe, você às vezes junta as letras, sabe? Fica um pouco confuso. Então, vocês vão fazer um PowerPoint, pessoal, procure talvez não usar Times New Roman. Deem preferência para as letras que não têm perninha. Porque às vezes vocês estão no auditório grande, tem gente sentado lá atrás, que ao ler aquilo vai ver aquela tanto de coisinha embaixo assim que pode confundir um pouco. Eu tenho um colega meu que ele escreve sentença em Courrier. É gosto, né, pessoal? Mas isso aqui é da máquina de escrever, né? Eu fico até falando, gente, é uma injustiça com o Steve Jobs, né? Ele que criou lá aquela caligrafia, os tipos todos, né, no Mac e tal, e tantas opções que nós temos, nós vamos ser tão saudosistas aí para a máquina de escrever, mas isso é gosto, né? Mas eu falo assim, para apresentações em locais maiores, o ideal é não utilizar letras com perninha. Deixar espaço em branco nas páginas é bom. Eu já peguei petição, gente, ela devia ter umas 30 linhas, era tipo Courrier, espaço mais ou menos simples, sabe, 1,15, e sem nenhum parágrafo, sem nada, parecia um tijolo. Se você pegasse uma folha daquela, você jogar na cabeça de uma pessoa, você matava ela. E imagina para você ler aquilo. Eu, sinceramente, pessoal, me dava um desânimo completo. Eu não lia com a mesma atenção do que eu lia os outros processos. Mas você está sendo um juiz, então, que não serve. Não, gente. Eu estou lá com milhares de processos. Eu tenho que... Eu não posso, igual o Emerson está falando assim, eu não tenho condição de ficar assim, por causa de uma ação, de uma coisa mal feita por uma parte, eu prejudicar o exame dos outros, né? Eu tenho que ter critérios, e eu falo isso, ó, esse aqui que está com muito mal escrito, tal, lembrem-se, pessoal, Folha de São Paulo, Veja, Isto É, eles gastam milhões em design gráfico. Para quê? Para tornar a leitura mais agradável para o leitor. Né? Então, assim, eu fico pensando, um advogado não tem que se preocupar com isso, né? E aí eu vejo os bons escritórios, eles se preocupam com isso, sabe? Eles fazem coisas muito bem feitas, petições muito bonitas, tal, né? O Eliab está falando, Courrier costuma ser usado em cartório. Mas cartório é coisa da onça que eles falam, né? É o atraso. Enquanto a gente ver cartório no Brasil, nós não vamos evoluir, pessoal, né? Não tem muito sentido. O serviço que eles prestam, o preço que se cobra, né? Mas assim, então, lá deve utilizar isso mesmo. Não escrever só com maiúsculo, né? Parece que você está gritando. Seja comedido, com itálico, negrito, sublinhado. Gente, às vezes eu pego petições, tem lá itálico, negrito, sublinhado, caixa alta, tipos diferentes, colorido, não sei. Eu fico pensando assim, o que o advogado está querendo chamar a atenção? E é normalmente advogados, pessoal, que eu falo assim, Ministério Público não costuma fazer isso, é raro você ver, né? E a quantidade de advogados é maior também, né? Juiz também não costuma também, embora, mas assim, colorido. Eu já vi petição, tipo petição arco-íris, gente. Cada parágrafo de uma cor.
Eu falei, gente, o que é isso? Para que é uma manifestação? O que significa isso? Aí um aluno chegou e falou assim, professor, isso aí deve ser que acabou a tinta preta, e aí eles colocam lá a tinta colorida. Eu falei, mas deixa colorido, tudo vermelho, tudo roxo, né? Não precisa cada parágrafo você colocar uma cor, né? Então, assim, se você quer chamar a atenção, gente, seja discreto ao chamar a atenção, né? Às vezes você coloca lá um negrito, o negrito já marca bem aquilo, você pronto, tá chamando a atenção. Referências bibliográficas, eu acho que é bom colocar em nota de rodapé, né? Não coloque coisas importantes em nota de rodapé, é coisa importante, gente, coloca no texto. E mantenha a nota no rodapé. O que isso significa, gente? Eu já vi dissertação aí de mestrado, tese de doutorado, com nota de rodapé de 2 páginas. Eu chego para o candidato, acho que eles não gostam muito, não. Eu falo aqui, ó, isso aqui não é nota de rodapé. A nota é um breve apontamento. Rodapé é a parte inferior da página. Você está ocupando 2 páginas com nota de rodapé, isso aqui não tem sentido. Ou você está colocando informação, muita informação inútil aí, que é melhor excluir, ou se for coisa importante, coloque no texto. Mas não tem sentido você fazer nota de rodapé tão extensa desse jeito. Aí o pessoal fecha a cara e não gosta, né? Por quê? Porque aqui no nosso direito, nossa mania é escrever demais. Se eu tiver lá 1000 notas de rodapé, cada uma com 3 páginas, eu sou top, eu aprendi muito, eu estou colocando todo o meu conhecimento ali. Eu acho que é um atraso. Eu acho horrível até para ler, pessoal. Às vezes você está lendo 2 livros, você tem que ler o livro de cima e o livro de baixo da nota de rodapé. Para que isso? Citações, né? Sejamos comedidos, né? Eu não costumo utilizar muita citação assim nas minhas decisões, é só aquilo que realmente é essencial, né? Variar a extensão dos parágrafos, né? Mas sempre mantendo curto. E o mais importante, talvez, gente, ser tecnicamente preciso, né? Eu acho assim, nós somos técnicos. Então, não adianta a gente chegar e ficar conversando assim como se leigo fôssemos. Pelo menos a linguagem técnica nós temos que utilizar. Então, eu coloquei aí alguns exemplos, né? Assaltante. O que é assaltante, gente? Eu poderia substituir, isso é uma linguagem leiga. Se eu fosse utilizar a palavra assaltante numa sentença, por que eu poderia substituir? O que vocês acham? Réu. Réu. O réu, o acusado, o agente do crime, né? Ladrão, mesma coisa, né? Assaltante a gente nem tem no Brasil, né? Nós não temos o crime de assalto, nós temos roubo, né? O ladrão seria ir para o furto, né? Mas é o agente, é o réu, o acusado. Entrar com a ação. O que tem de errado aí com entrar com a ação? Seria peticionar? Peticionar, mas se você quiser utilizar a ação... Ajuizar a ação? Eu acho que o mais correto... Gente, é o tal negócio, a gente fala aí... eu confesso que mesmo fora da sentença, eu prefiro falar em ajuizar a ação. Eu não fico falando em entrar... Eu acho que dá uma impressão assim, muito leiga, né? Está entrando com a ação. Então, assim, você ajuiza uma ação, você protocoliza uma ação. Se for um mandado de segurança, você impetra um mandado de segurança, você impetra um habeas corpus. Se for recurso, você interpõe um recurso. Em embargos de declaração, você opõe embargos de declaração. Então, assim, tem a nomenclatura. Aí eu falo o seguinte, gente, eu vejo um advogado que usa corretamente isso, eu fico mais esperançoso. Eu chego e falo assim, se ele está preocupado com português, provavelmente ele também está preocupado com a questão jurídica subjacente à causa dele. A questão jurídica que está sendo discutida. E aí eu penso também o contrário. Se ele está tratando o português desse jeito, como é que ele vai estar tratando a questão jurídica aí que ele está trazendo aí para eu examinar? Eu fico meio na dúvida. Juiz de direito federal, gente, está certo isso? É só juiz federal, sem o de direito? Nós temos 2 juízes, gente. Nós temos o juiz federal, né? Eu sou um exemplo, que atua na Justiça Federal, e nós temos o juiz de direito, que é o juiz estadual, que atua na Justiça Estadual. Então, assim, quando eu vejo lá uma petição, eu já recebi algumas, excelentíssimo juiz de direito federal, e minha expectativa vai lá embaixo. Eu falei, não vai vir boa coisa aí, não. O advogado nem sabe diferenciar as 2 carreiras, os 2 cargos. Supremo Tribunal de Justiça, existe isso, gente? Não, né? Nós vamos ter aí ou Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal. A não ser que estejamos em Portugal. Lá existe o Supremo Tribunal de Justiça. Processo ordinário, esse aqui é mais sutil um pouco. O que tem de errado aí com o processo ordinário? Seria procedimento?
Exatamente. Por quê? O processo é aquele instrumento de pacificação de conflitos, né, de redução de conflitos, tal, com aquela finalidade teológica de resolver uma lide teleológica. E o procedimento é o passo a passo. Então, nós vamos ter um procedimento ordinário, um procedimento sumário, um procedimento do júri. Nós temos vários tipos de passo a passo, né? Então, assim, e isso, gente, o próprio Código de Processo Penal escreve processo ordinário, está errado, é procedimento. O que tem de errado aí em depoimento do acusado? O que vocês me dizem? Seria declaração? Não sei. Perfeito. Declaração do acusado. Acusado e vítima, eles não têm obrigação de falar a verdade. Então, eles não prestam compromisso de falar a verdade. Nessas situações, eles falam declarações do ofendido, declarações do acusado. Agora, testemunha tem que ter um compromisso de dizer a verdade, ela presta um depoimento. Então, é depoimento da testemunha. Então, assim, isso é mais sutil um pouco, mas foi bem apontado aí. Aí eu falo, o advogado utiliza isso bem, eu falo, esse cara entende, né? E, por fim, cadeia. Cadeia, gente, assim, nós temos a cadeia pública, né, que é tipo numa delegacia, estão cada vez mais raras, mas existe. Mas, assim, você não pode chegar e falar assim, ele foi condenado à pena de prisão e foi cumprir pena, está lá na cadeia. Não. Ele está numa penitenciária, no estabelecimento prisional, mesmo numa prisão, numa colônia agrícola, casa do albergado, e a cadeia pública. Nós temos a cadeia pública, sim, mas cadeia não é sinônimo de penitenciária, ok? Então, assim, a gente acho que tem que se preocupar com isso, sabe, pessoal? Usar a linguagem técnica correta, que não se confunde com usar jargão jurídico. Jargão, aquelas coisas que nós vamos ver daqui a pouco. Respeitar o português é importante, né, gente? Vocês sabem separar, colocar vírgula nas frases? Né? A gente não separa, por exemplo, sujeito de verbo. A babá lava o bebê bonito. A babá, vírgula, lava o bebê bonito. A gente não separa o verbo de um objeto. A babá lava, vírgula, o bebê. Então, assim, tem algumas regrinhas de pontuação. Eu queria ver se vocês conseguiam colocar a pontuação correta aí, então. Eu lembro quando eu entrei, isso aí tem 20 anos, né, pessoal? Quando eu entrei na magistratura federal. Aí passaram esse teste aí para mim. Depois, né, no curso de formação do juiz, durou lá uma semana só. Aí uma moça falou assim, quem acerta esse teste aí é tipo assim, é 1 a cada 100 que acerta, é pessoa muito inteligente. Eu errei, né, gente? Mas eu não desanimei, não. Falei, não, mas eu vou prosperar, não, apesar de não ter acertado. Então, o que vocês acham aí? Quem que se arrisca? O Arthur colocou aqui, Maria, vírgula, antes do banho, vírgula, sua mãe diz, 2 pontos, ela traga a toalha. O Arthur, acho que ele não ficou muito inteligível, não. Quem mais se habilita? Mas foi boa, valeu a tentativa. Esse não é o gabarito, não. O ela complicou mesmo, né? Se não tivesse o ela, era só traga a toalha, aí dava para passar. Mais alguém? Posso mostrar o gabarito? Então, vamos. O questão é o sua, né, gente? Que é o verbo suar. Não é um pronome possessivo, né? Então, Maria, antes do banho, sua. Mãe, diz ela, traga a toalha. Então, gente, e aqui, outro exemplo de pontuação. Isso aqui é o artigo 203 do Código de Processo Penal. É uma frase só, mas está bem escrito, né? Mas olha só, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Eu diminuiria isso, sabe? Eu colocaria aqui, a testemunha falar sobre perguntar, devendo declarar seu nome, sua idade e seu estado. Além disso, tem que falar sobre a residência, sua profissão, não sei o quê, tal. Eu acho que eu dividiria em 2, 3 orações, né? Mas o código não fez isso. O que o código fez? O código foi lá e botou um tanto de vírgula. Se a gente contar aqui, tem mais de 10 vírgulas. Mas está bem escrito, de qualquer maneira, né? Está certo, né? Está obedecendo ao vernáculo. E aí, gente, o português não pode ser confundido aí com jargão jurídico, né? O uso técnico da palavra não deve ser confundido com isso. Então, por exemplo, me falaram que isso era até um caso meio verídico, eu acho que era verídico, lá em Santa Catarina.
que o juiz chegou e falou assim, ó, recolha o ergástulo público. E o pessoal nem sabia o que era ergástulo. Pode ter um pouco de mentira nisso aí, de aumentar, né, gente? Porque você olha no dicionário, né, que aí você dá um jeito. Ergástolo é uma palavra italiana, que significa pena de prisão, né? Mas eu falo o seguinte, por que o juiz simplesmente não fala aqui, ó, por que não recolha ele à cadeia pública, recolha ele à penitenciária Nelson Hungria, né? É uma coisa muito mais simples. O Eliabe está perguntando, né? O que colocar palavras muito rebuscadas nas petições? Ó, eu vou ver assim, vou chegar assim, pô, esse cara é metido, né? Ele quer aparecer mesmo, tá querendo mostrar que é espertão, inteligente. Ó, eu já escrevi muita coisa assim, sabe, Eliabe? Mas sabe o tempo vai nos mostrando? Procure ser o mais simples possível. E ser simples é difícil demais. Se você pegar um texto assim jurídico e chegar, e eu já fiz isso aí com os alunos uma vez, fala assim, ó, traduza isso aqui para uma criança de 12 anos. O pessoal tem muita dificuldade em fazer isso, sabe, em tentar simplificar a linguagem. Então, por exemplo, essa questão de jargão jurídico, isso aqui são exemplos, vocês conseguem ver aí, aqui, ó, Areópago, eu já peguei petição com Areópago. Areópago era o tribunal grego, aí falava, Celso Areópago, não sei o que. Eu falei, para que isso, gente? Fala tribunal. Né? Aí está aqui, ó, digesto obreiro. O que é digesto? Digesto é as leis trabalhistas, CLT. Porque você não... Mas assim, parece que é muito simples, né? Você escrever 3 letras, né? CLT. Ah, não, vamos colocar digesto obreiro, é mais bonito. Uma coisa que eu já utilizei muito aqui, ó, exordial acusatória. É a denúncia, gente. Hoje eu falo denúncia. É a coisa mais simples, denúncia. É o termo técnico previsto na lei. Eu fico vendo, gente, eu procuro utilizar hoje as palavras que a lei estabelece. Você vem, não sei se vocês já viram algumas sentenças, aí está lá, julgo improcedente o pedido, julgo procedente o pedido. Eu não faço isso. Eu faço o que a lei estabelece. Está lá assim, a sentença de mérito será de mérito quando? Rejeitar ou acolher o pedido. Então eu coloco, rejeito o pedido, acolho o pedido, como a lei determina. Eu acho assim, aí evita, sabe, essas questões assim de ficar utilizando uma linguagem muito rebuscada, tal. Eu tenho um caso de um colega, ele, juiz federal, ele escrevia com, acho que até hoje, com um dicionário do lado. Tinha 1 ou 2 dicionários. E ele ficava lá. Os textos dele, eu até gostava de ler os textos, sabe, jurídicos dele, assim, as sentenças, tal, era uma coisa assim totalmente rebuscadíssima. E eu falei assim, ó, eu não tenho a capacidade que ele tem de escrever assim, ele lê muito também, né? Além dos dicionários, eu acho que ele lê muito, estava lendo mais do que eu. E um dia, ele indeferiu um pedido liminar lá, aí eles contam isso, ficou até uma coisa folclórica. Aí o advogado foi lá ver o processo físico na época ainda, né? Estava lá olhando. Aí o servidor perguntou, doutor, o senhor vai recorrer? Até para saber, né? Tem que dar para o advogado, para tirar xerox, tudo e tal. Ele falou, não sei, eu não entendi o que o juiz falou. E foi uma coisa verdadeira. Ele sabia que o pedido foi indeferido, mas ele não sabia os fundamentos que levaram ao indeferimento, de tanta linguagem ser rebuscada. Eu acho, gente, isso aí parece que até isso é típico do judiciário, sabe? Meio que se esconder, acho que, da população. Deixa eu começar a usar uma linguagem que ninguém entende, deixa eu utilizar vestes talares que me diferenciam dos outros para mostrar que eu sou intocável. Eu não sei se isso aí é uma política, entendeu? Mas hoje, para mim, a linguagem tem que ser muito simples, muito muito prática. Isso aqui, ó, eu não uso nada disso. Eu estava vendo hoje, já viram essa diferença Augusto e Angusto, né? Augusto é largo, angusto é estreito, pequeno. Então, às vezes, coloca assim, esse recurso utilizado é uma via inadequada, é uma via angusta para se examinar todas as provas que ele está querendo. Ou seja, é uma via estreita, né? Tem que ser uma ação normal, que permite ampla produção probatória. Quase que eu escrevi isso hoje, angusta. Eu falei, não escrever não, gente. Para que isso? Que bobagem. Às vezes a pessoa não vai nem entender. Eu sei a palavra, eu tenho o conhecimento do seu conteúdo, do significado, mas não, coloca lá, é uma via estreita, é um caminho estreito, não é adequado para poder coisar. Então, assim, tem muito jargão jurídico em direito, pessoal. Né? Isso aqui foi um presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, era um juiz estadual, que ele falou assim, eles fizeram uma campanha de simplificação da linguagem jurídica. Isso aqui não tem muito sentido.
Mas ele escreveu isso aqui, tipo assim, mostrando as possibilidades, né? Olha que tanto de coisa, não dá nem para entender. Se você for tentar traduzir isso aqui, ó, o vetusto vernáculo manejado, a linguagem antiga, né, utilizada, né, no âmbito dos excessos pretórios, nos tribunais, a antiga linguagem usada nos tribunais, eu escreveria assim, que aí as pessoas entendem. Né? Mas tem gente que prefere isso. Olha que tanto de latim. Será que é caso de ficar utilizando latim o tempo todo? Eu acho que em alguns casos são úteis as expressões latinas, outras não. Quem me fala uma expressão latim que você não consegue substituir, que ela é indispensável? Habeas corpus. Habeas corpus acho que é um melhor exemplo. Imagina, eu estou impetrando um tomo-corpo. Hã? Toma um corpo? Não tem sentido, né? Então vai o habeas corpus. Qual outra? Teria alguma outra que poderia, assim... Acho que o bis in idem também. O bis in idem pode ser, né? Você pode também substituir uma dupla penação, né? Uma dupla punição, mas o bis in idem é mais passável. Igual o indúbio pro réu também. Você pode colocar, né? Na dúvida, favorável ao réu, mas o indúbio pro réu é mais simples. E também, gente, são expressões mais usuais e específicas. Mas, por exemplo, expressões inúteis em latim. O que vocês colocam aí no estágio, alguma coisa assim que vocês estão lá sempre? Eu confesso que eu nem sei o que significa isso, mas quando fala o douto juiz acó, douto juiz o acó é um pouco inútil. Tem o acó e o ad quem, né? O acó é o juiz de primeiro grau, o ad quem é de segundo grau. E se for juíza, é aquá? A questão é justamente essa, pessoal. Quem usa o latim não sabe falar latim também. Às vezes o correto é juiz aquá, não sei, eu estou chutando, entendeu? Mas a pessoa não sabe, então coloca lá a juíza aquó e fica por isso mesmo. Está aparecendo um amigo meu que é da Polícia Federal, que perguntaram para ele é descendente de libanês, perguntaram para ele se ele não queria trabalhar em Brasília, ouvindo aquelas interceptações telefônicas de libaneses que moravam lá na tríplice fronteira no Paraguai. Eu falei, você não aceitou? Não, ele falou, não, eu não falo libanês, tal, não falo árabe. Ele falou, não, mas quem quer saber isso? Você ia ouvir as coisas lá, você escreve assim, você imagina alguma coisa e passa para o pessoal e fala o que eles estão falando. É mais ou menos o que acontece no latim. Ninguém normalmente sabe de nada. Eu estudei latim por 1 ano no doutorado, né? É uma língua difícil, pessoal. Né? Parece um alemão, que também, para mim, é uma língua difícil. Tá lá, tem várias dissinências, vocativos, ablativo. Então, dependendo onde a palavra está, ela é um substantivo, tem uma terminação. Ela é um objeto direto, tem outra terminação. Ela é não sei o quê. Então, assim, não é simples. Então, o que eu faço? Olha só, eu já escrevi, gente, em caso. Nossa, quantas vezes que eu já escrevi em caso? Para que isso? Qual que é a lógica? Eu coloco agora aqui, ó, no presente caso, no caso concreto, no caso, inter alia, entre outros. Ab início, precisa disso? A princípio. Vocês já ouviram falar no de cujos? De cujos é uma expressão que eles indicam como uma pessoa que morreu. Tem uma expressão latina assim, não sei o que, tal, de cujos, tal. Então virou isso. Então, às vezes, chega assim, o de cujos deixou a herança. Eu não uso de cujos, pessoal. É uma expressão latina. Aí, o que eu vou utilizar? Acho que é falecido. Acho que é a melhor substituição, o falecido. O morto fica meio feio, né? O morto, o presunto, né? Fica umas coisas assim, também não dá para utilizar muito. Mas, assim, eu evito. Então, se vocês algum dia virem uma decisão minha com latim, podem me chamar a atenção, gente, porque assim, eu não sei e eu evito, passou despercebido. Então, também outra coisa que eu costumo evitar, o gerúndio para alongar frases. Pessoal, o gerúndio é para designar ações, 2 ações que ocorrem ao mesmo tempo. Ele caiu no chão chorando de dor. Ele saiu voando de alegria. Pronto. Agora, como que a gente usa nas petições, em artigos e tal? Ele estava andando pela rua, saiu caminhando mais um pouco e depois ficou cantando para depois ir parando e depois saiu dançando. E você vai só alongando, ando. Tem que evitar isso. Arcaísmo, gente, eu não gosto de arcaísmo, coisa de antiga. Vocês já viram sentenças escritas assim, vistos, etc., no alto da sentença? Às vezes tem lá a sentença, vistos, etc. Ele começa a falar, fulano de tal ajuizou a ação, tal. O que significa isso, gente? Vistos, etc.
A explicação mais adequada que eu tive é o seguinte: nos tribunais, antigamente, o desembargador ele chegava e falava assim, ó, deixa eu fazer o relatório do voto. Trata-se de uma apelação criminal, no caso aqui o fulano foi condenado por estupro, pena de 6 anos, blá, 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 blá. Explicava o caso. Aí depois ele chegava, vistos e relatados os autos dessa apelação criminal, número tal, passo a decidir. E aí fazia o voto dele. Ó, eu vou manter a sentença por causa disso, disso, disso. Com o passar do tempo, eles começaram a simplificar. Não vou falar vistos e relatados, eles colocaram vistos, etc. Eu acho que quando o processo voltava para primeiro grau, o juiz começava a ver aquilo e falou, oh, que bonito, o desembargador está colocando lá vistos, etc., no acórdão dele. Né? A decisão de segundo grau é chamada acórdão, né, gente? Em primeiro grau é a sentença. Ele chegou, eu vou colocar na minha sentença também. E começou a colocar vistos, etc. Só que, em primeiro lugar, a gente está errado. Ele coloca no alto da sentença, mas tem que ser no meio. Tipo assim, ele tem que relatar o caso, ó, é uma ação criminal proposta pelo Ministério Público contra fulano, tal, ouvimos testemunha, tal, vistos, etc. Passo a decidir. E aí decide. Então, ele já coloca na posição errada. E uma outra coisa, gente, isso é arcaico. Sabe o que eu coloco nas minhas sentenças? Eu escrevo assim, ó, sentença. E as pessoas entendem. Elas acham que é uma sentença. Outra coisa que é arcaica, esse 8 aí com parênteses. Sabe a única vez que teve importância para mim isso? Quando eu condenei um réu a uma pena de 6, algarismo, 7, por extenso, anos de reclusão. Qual que é a pena que eu condenei ele, gente? 6 ou 7? Vale o que está por extenso? É igual cheque? Como é que faz para resolver um problema desse? A minha sorte foi que o Ministério Público viu o erro, apresentou lá que eles chamam embargos de declaração, que é para corrigir erros. Ele falou, está errado. Eu falei, não, está certo aqui, na verdade é 6. Então eu coloquei o algarismo 6 e escrevi dentro 6. Aliás, eu nem escrevi mais. Desde esse dia eu parei de escrever. Sabe como é que eu faço hoje as minhas sentenças? Eu coloco assim, condeno fulano a uma pena de 2, algarismo, anos, vírgula, 3, algarismo, meses, vírgula, e 15, algarismo, dias. E vocês acreditam que o pessoal entende? Sem eu colocar esse negócio entre parênteses? Sabe por que colocavam parênteses, pessoal? Por isso que eu falo que é arcaísmo, é coisa de gente velha. Quando tinha as transações comerciais no passado, eu lembro, foi um livro americano, tem um juiz da Suprema Corte americana, faleceu, o Anthony Scalia e o Brian Garf, que eles... plain English. Tipo assim, como escrever bem em inglês. Muito do que eu estou falando para vocês aqui, gente, também é do livro lá. Porque eu quero saber como é que os americanos escrevem de maneira plana, tal, né? De uma maneira assim, simples. E ele falava isso, falava assim, ó, antigamente você fazia uma transação comercial, você escrevia lá um pedido, por exemplo, tinha uma folha de carbono, já viram folha de carbono? Se você escrever em cima dela, ela marca a folha posterior. Então, tipo assim, era tipo uma cópia. O problema é que a folha de carbono, às vezes a cópia fica meio mal escrita, mal redigida, né? Não dá para copiar, não é igual um xerox. Então, o que acontecia? Às vezes tinha lá um 7 escrito assim, mas parecia um rabisco. Para não ter dúvida, eles escreviam por extenso entre parênteses. Aqui, o 7 é isso. Aí, quando você vê lá no carbono, fala, não, aqui, ó, o algarismo está muito ruim, mas o 7 está por extenso aqui, ó, deu para esclarecer. Eu não faço minhas sentenças em papel carbono, gente, então eu não preciso utilizar isso. Sublinhado é outra coisa, né? Existe sublinhado com a da máquina de escrever. Antigamente, a única forma de você destacar um texto era fazendo sublinhado. Você clicava a letra A, tracinho embaixo, B, tá, aí a palavra aparecia sublinhada. Hoje você tem negrito, itálico, sublinhado, caixa alta, colorido, tá? Então, assim, pode ser um critério utilizar o sublinhado, mas isso também remonta a coisas mais antigas. Né? Ó, esses são os vícios de linguagem. Acho que eu não vou explicar tudo, não, né? Já estamos meio tarde aqui, gente. Mas aqui, ó, o sendo que aparece aqui. Houveram, né, gente? Houveram muitas guerras na humanidade. Não, gente, houve muitas guerras, né? É um verbo impessoal. Mas o mais importante que eu acho, sabe o que é? Quando eu vejo os TCCs dos alunos, um e uma. Usa em demasia, não pode. Você traz indeterminação para o seu texto. Então, tá lá assim, um menino viu uma menina, eles saíram num carro para ir num cinema e comeram uma pipoca. Fica muito feio. Você pode chegar e colocar, substituir pelo O, pelo A. O menino saiu com a menina, foram ao cinema, compraram pipoca e viram o filme. Né? Às vezes você elimina, você pode cortar o um e uma. Então, assim, prestem atenção nisso.
Vislumbrar, gente, né? O estudante de direito, o advogado, adora um vislumbrar, né? Eles acham que vislumbrar é ver, mas imagina, eu vi uma nulidade processual. Mas é muito pouco, né? Só 2 letras, eu vi. Eu tenho que escrever de boca cheia, né? Eu vislumbrei uma nulidade processual. Só que vislumbrar, pessoal, não é sinônimo de ver. É você ilumina com uma luz fraca. Ou então tem um sentido de antever. Né? Então, quando o pessoal utiliza isso em texto, está errado. Não é assim que é a utilização. Mas, assim, em resumo, né? Eu acho muito bom quando eu pego uma petição nesse sentido. Breve, clara, pensamento lógico, tem título, utiliza bem o português, ideias originais. E o mais importante, gente, um tom civilizado. Né? Imagina uma discussão entre vizinhos que virou na justiça, né, que foi para a justiça. O vizinho podia ter ido lá, né, na casa do outro, matado ele e tinha resolvido o problema. Mas ele resolveu optar por ir à justiça, resolver civilizadamente a questão. Então, assim, vamos ter um tom civilizado. Eu já vi petições, assim, advogados ofendendo a parte contrária, tudo, tal. Eu acho, assim, é totalmente desnecessário. Respira, pensa, né, conta até 10 e escreve com mais coisa. E o que eu gosto, o que eu não gosto, gente, é o oposto disso, né? Disso tudo aí, eu acho que o pior é esse aqui, ó, distorção dos fatos, da lei ou de decisões. Isso normalmente é meio quase que uma litigância de má-fé. Então, assim, para isso eu tenho uma expressão em latina, né? Eu falei que eu não usei, eu estava mentindo. Mas é assim, falsus in uno, falsus in omnibus. Falseou uma coisa, para mim tudo é falso. Perdeu totalmente a credibilidade. Então, assim, eu já vejo muito pessoas, partes, querendo distorcer os fatos, apresentar coisas que não aconteceram do jeito que elas falam. Né? Isso é litigância de má-fé, alterar a verdade dos fatos. Já vi gente mudando a lei, copiando a lei, omitindo pontos, sabe, escrevendo de maneira errada para poder dar guarida ao pleito dela. Aí eu vou lá consultar a lei, às vezes é uma lei muito específica, eu falo, tá vendo? Não é assim, a lei não está redigida dessa maneira. E eu já soube de casos, não que eu tenha presenciado, mas até de decisões de acordos, entendeu? Pega um acórdão lá, altera uma palavra ou outra, coloca lá assim, a ementa, pronto, aqui, ó, se aplica exatamente para esse caso. Como eu não leio os acordos, eu pulo, né? Então, a não ser que seja um acórdão único, bem trabalhado, tudo, não me prejudica tanto. Mas isso eu acho muito ruim. Porque sabe o que acontece, pessoal? Eu começo a virar um detector de mentira. Eu fico vendo todo mundo assim, que golpe que ele está querendo dar? Onde que ele está querendo me enganar? E isso é muito ruim, pessoal, é péssimo. Você não ter confiança. Acaba que os bons pagam por uma minoria que age de má fé. Né? E assim, né, eu sempre procuro presumir a boa-fé. Isso aí a boa-fé se presume, a má-fé precisa ser comprovada. Mas, assim, infelizmente, a gente sempre fica com o pé atrás. Porque sempre a gente vê em processo judicial a tentativa de enganar alguma coisa, apresentar um dado diferente, e aí isso aí você pode alterar totalmente o seu julgamento. Ok, pessoal? Então, eu acho que é isso, né? Não sei se vai dar para assimilar alguma coisa, se vai ter um... Mas pensem nisso, gente. Vamos ser breves ao escrever, ser claros, concisos. Acho que a academia, o meio jurídico, o meio forense agradecem, tá bom? Sexta-feira, pessoal, vocês terão aula às 19 horas, como é que tá? Tem alguma coisa marcada? Acho que não tem essa semana, não. Ótimo, então tá. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, sexta-feira às 19 horas, nós vamos voltar para a nossa matéria aqui do penal, vamos tratar de crime contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos. São crimes de rara ocorrência, mas tem, né? E eu tenho lá 3 vídeos que eu gostaria que vocês assistissem. Vídeo curtinho, gente, de 30 segundos a 3 minutos. Eu já coloquei aqui no Teams, é uma folha assim que tem uns vídeos com umas perguntas. Eu gostaria que vocês dessem uma lida, assistissem aos vídeos, para a gente poder discutir em sala de aula, tá bom? Façam isso, então, na sexta-feira, às 19 horas, nós nos encontramos. Pessoal... Beleza, então. Obrigada. Nada, eu que agradeço e até sexta. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Obrigada professor. pela aula.